Olá pessoal, bom dia. Então vamos entrar no capítulo 2 agora, né, sobre o movimento retilíneo. Pessoal, o movimento retilíneo, acho que depois que a gente estuda, né, assim, passa a ser de fato, a gente estuda vetores, né, a parte de grandezas. É muito importante conhecer esse assunto porque, vamos dizer assim, é o assunto 1 da física, né. Então basicamente, a gente vai querer saber, quando a gente está estudando o movimento retilíneo, distância, né, geralmente a gente pode chamar de x, tempo, a gente chama de t geralmente, e a velocidade pode ser o próprio v, tá? Então são as três grandezas aí que nós iremos calcular, porque é importante saber, né? Às vezes você precisa entender, né? Que aqui nós estamos usando a cinemática, que aqui no caso é para determinar onde estaria o carro com tal velocidade, né? Então a gente são coisas simples, mas são importantes, beleza? Então vamos lá, eu vou tentar pegar, né? Uma partícula qualquer, tentar primeiro fazer o eixo x aqui, tá, pessoal? Que é o eixo x, beleza? E aí nós vamos dizer que a gente tem um início aqui, tá? Início. E aqui é nosso fim, tá? Aqui é nosso fim. Então a gente está dizendo aí que tem um carro, né? Que está se deslocando aí, né? Então tem um carro se deslocando aí. E aí nós temos aqui, vamos pegar um ponto qualquer, vou pegar aqui chamar de P1. Aqui eu vou chamar de P2, tá? E aí pessoal, eu vou dizer que essa distância aqui entre P1 e P2, nós temos a distância aí de... Eu vou botar o marco 1, que é o x1, que é igual a 19 metros, né? E vamos dizer que aqui se deslocou daqui 19 metros. E aqui nessa distância aqui, tá? P2 eu vou dizer que eu vou chamar de x2, que a gente tá falando, chamando distância, né? Deslocamento de x, então eu vou dizer que aqui tem 277 metros, beleza? E aí nosso carro está se deslocando, né? Nesse sentido. E aí nós temos, a gente pode calcular a variação, né? Geralmente a gente usa delta, tá, pessoal, para falar de variação. Então a variação de x aí vai ser o x2 menos x1 de forma simples, né? Então seria 277 metros menos 19 metros. Então nossa variação de distância percorrida por esse carro, né, foi igual a 258 metros, beleza? E aí nós temos algumas coisas a saber, né? Nós sabemos, pessoal, que a velocidade média é dado pela distância, pela variação da distância, pela variação do tempo que foi feito nesse percurso aí. Então essa aqui talvez a nossa primeira formulazinha da física, né? Eu acho que a física, para a gente entender a mesma, a gente precisa entender as fórmulas, porque as fórmulas querem dizer muita coisa, né? Quer dizer, na verdade, elas resumem todas as palavras, todos os, assim, os conceitos, né? Então nós temos essa relação aí. E aí, vamos supor que nessa porção P1 nós tínhamos o tempo, que era igual a 1 segundo, tá? E aqui em P2 a gente tem um T2, que é igual a 4 segundos. Então, para a gente calcular aqui a variação do tempo, né? A variação do tempo, que é ΔT, seria T2 menos T1, né? Então aqui nós teremos também 4 menos 1. Então nossa variação de temporal, né, nesse período de P1 até P2, né, nesse movimento retilíneo, foi igual a 3 segundos, beleza? Então agora fica fácil, né? Então a gente precisa calcular agora o que a gente chama de velocidade média, né? Que na verdade a velocidade média, como eu coloquei na fórmula ali, é basicamente a variação do tempo que ele levou de P1 até P2 na variação temporal, que foi desse tempo aí de 3 segundos. Então basicamente, se a gente dividir essa variação de distância, que é 258, nós já temos aqui, dividido por essa variação temporal de 3 segundos, nossa velocidade média aí foi mais ou menos 86 metros por segundo, né? Ou seja, o carro saiu desse ponto 1 aqui em 1 segundo, tá? Não foi o ponto, ele teve esse início, mas a gente pegou nesse ponto P1 aqui inicial, e ele se deslocou até P2, né? Desenvolvendo essa velocidade média de 86 metros por segundo, tá? Então, a gente sabe que essa foi a velocidade média desenvolvida. Claro que pode ter uma variação nesse período, mas a média foi essa daí. E uma coisa importante também falar, quando eu estou falando de tempo, perceba que nós temos uma velocidade positiva, né? Veja, velocidade positiva. E o que significa? Significa que ele está na direção, né? Ele está na direção do eixo que a gente está definindo como padrão, que a gente definiu o eixo X aqui, né? Então aqui é 0. Então ele está nesse sentido, ele está saindo do ponto
do ponto 0 ou do ponto 1 que seja até o sentido crescente, né? Então a velocidade seria positiva, né? Se porventura nós encontrássemos, né, essa mesma situação, determinando aqui o ponto P1 e botando um X na mesma direção aqui, vou botar o X aqui, tá nessa direção positiva, e aqui P2, tá? E ele fizesse o deslocamento, que aqui fosse X2, seria 19 metros, e X1 fosse 277 metros, né? Por que eu estou fazendo isso? Agora estou dizendo que o carro agora, ele está indo no sentido contrário de X, tá? Na direção OX. Então, quando eu faço isso, né, se eu fosse calcular aqui a minha variação de distância, seria x2 menos x1, né? Seria 19 menos 277 metros, então seria menos 258 metros, tá? E a variação temporal, a gente considerando aqui que T2, né, em T2 aqui, né, nós temos 25 segundos e ele estava aqui em T1 igual a 16 segundos. Então essa variação temporal, se eu fosse calcular aqui, seria 25 menos 16. Então nesse caso aqui nós teríamos 9 segundos. E aí veja, se eu fosse calcular a minha velocidade média, né? Se fosse calcular a minha velocidade média aqui, nesse caso, seria ΔX, né, que é a variação de distância por ΔY, ΔT dividido pela minha variação temporal. Então nesse caso seria menos 258 dividido por 9. Isso aí daria menos, que seria igual a menos 29 metros por segundo, né? Só melhorar aqui, seria igual a menos 29 metros por segundo. E aí veja, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer, né, que se a gente encontrar uma velocidade positiva, como a gente achou aqui nesse caso, significa que o sentido, né, que o sentido de deslocamento é no sentido de crescente de x, né? Ou seja, está no sentido, né, que está sendo orientado o eixo OX. Agora, se ele está se a velocidade é negativa, significa que ele está indo no sentido oposto, né, ao sentido orientado de x. Então, como nós sabemos, né, se a gente fizer aqui para ficar mais claro, então 0, esse aqui é o eixo x, né, OX. Então se aqui é crescente e aqui é decrescente, então significa que ele estaria, né, no sentido contrário à orientação do eixo OX, tá? Então, pessoal, esse é o primeiro conceito que nós temos, né, de velocidade média, que é dado pela variação de distância, né, que a gente chama de x, ou seja, ΔX, e a variação temporal. Então, a velocidade média vai ser dada por ΔX, por essa variação de distância, nesse intervalo de tempo aí. E aí nós conseguimos encontrar nossa velocidade média, tá? E aí nós iremos depois falar sobre mais detalhes, né, sobre os conceitos envolvendo o movimento retilíneo. Pessoal, espero ter ajudado.